Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa especial. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai fazer coisa extraordinária aqui. Quero que você agora abra sua Bíblia. Lá no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quero que você abra lá. Eu quero abençoar você. Amém? Desde ontem eu tenho falado, desde sexta-feira, sobre a herança de Abraão. Abre comigo Gálatas, capítulo de número 3. Todos acharam? Verso de número 13. Verso de número 13. Quem encontrou? Levante a mão direita e diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. (13) Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Amém? Ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade ou descendência, que é Cristo. Diga amém. Amém, pessoal? Diga: eu sou um herdeiro de Abraão. Amém? Todas as promessas de Deus feitas a Abraão recaem sobre a igreja. Diga amém. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa, porque há muito espírito de confusão. Há muito espírito de confusão usado por pessoas que não entendem a Bíblia. Amém? Teólogos de Google, pregadores de Facebook, essa turma aí, minha gente, não sabe nada, não sabe nada. E muitas vezes você se deixa levar. Não, porque a lei. Não, porque não existe. Não, porque em Cristo. Não, que esse negócio de promessa de Abraão é conversa. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia afirma o seguinte. Vamos lá. Primeiro versículo que a gente lê. Cristo vai à cruz e se faz maldição. Amém? Está aí. Cristo vai à cruz e se faz maldição. Entenda maldição. Olha aqui, entenda maldição. Maldição é uma declaração contrária, uma palavra contrária, uma palavra reprovada, uma palavra de sentença, uma palavra de juízo. Isso é uma maldição. Maldição vem da onde? Do diabo? Não. O diabo não. Me ajuda aí, Érica, por favor. Tá, faz meia hora e ninguém me ajuda. O diabo, ele não amaldiçoa ninguém. Eu não acredito, não. É o diabo. Não, a maldição como a bênção é uma operação divina. Deus amaldiçoa ou abençoa, porque Deus aprova ou Deus reprova. A pessoa abençoada, ela é aprovada. A pessoa amaldiçoada, ela é
reprovada. A pessoa aprovada tem sobre ela uma palavra favorável, vai prosperar, vai dar certo, vai vencer. A pessoa reprovada é amaldiçoada, ela tem uma palavra contrária, não vai prosperar, não vai dar certo, não vai vencer. Quando Cristo vai ao Calvário, Ele está lá quebrando a maldição. Amém, pessoal? Ele está lá quebrando a maldição. Ou seja, toda reprovação que caiu sobre nós por causa do pecado, em Cristo está sendo anulada. Eu separei um texto para você entender, só para você ver em que se aplica uma maldição. Isaías 24, verso de número 6. Põe a fitinha da Bíblia aí em Gálatas e a gente vai voltar já. Amém? Isaías 24, verso 6. Se puder me ajudar no telão, fica bom. Vamos lá. Olha lá. Bom demais esse garoto. Olha no texto. Por isso a maldição tem consumido a terra. A maldição consome a terra. Porque veja só, quando o homem peca, Deus amaldiçoa a terra. Lá em Gênesis 3, Deus amaldiçoa a terra. A terra fica debaixo de maldição. Lembra o que Deus diz? Deus diz assim, ó: a terra será maldita por causa de ti. Aí ele diz assim: ela produzirá espinhos, ela produzirá erva daninha. E aí ele diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o pão. O que Deus amaldiçoou na sequência? O trabalho. O homem sofre para comer o pão, sofre para gerar sustento. Tudo isso é fruto que veio por meio porque quando o pecado vem, Deus reprova. Então ele libera uma palavra de condenação. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui? Quem está acompanhando o raciocínio aqui? Agora veja só, aí diz aqui, ó, para você entender: por isso a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados. Qual é a condição do homem? A terra está amaldiçoada e o homem desolado, entristecido, abatido, cabisbaixo, enfraquecido. A vida na terra é dura por causa da maldição. Mas Cristo, uma vez indo ao Calvário, volta para Gálatas 3:13, volta lá. Mas Cristo, uma vez indo ao Calvário, o que ele se faz? Ele se faz maldito, e ele nos resgata da maldição. Ou seja, a maldição que estava sobre a terra, que afligia o homem, ela não mais tem domínio sobre nós. Ela não mais tem poder sobre a nossa vida. Então muitas vezes eu tenho visto gente dizer assim: do suor do meu rosto, tem sido uma luta para pôr o pão na mesa. Isso é fruto do quê? Ficou com medo de falar agora, né? Vocês estão tímidos ainda. Eu não convenci vocês ainda, puxa vida. Mas aqui no texto, puxa, está sendo, o que isso é fruto da maldição, por causa do pecado. Mas quando Cristo vai à cruz, o que ele vem? Ele paga o preço pelo pecado. E quando ele paga o preço, ele resgata. É como alguém que vai lá e resgata uma promissória. Vai lá e paga o boleto e tira o nome do SPC. Aí o pessoal entendeu melhor agora, né? Tira o nome do negativo. E aí o favor volta a fluir para a nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Cristo foi à cruz, ele se fez maldito e ele chama toda maldição de sobre a terra para ele.
E aí ele vai incluir a gente agora onde? Debaixo de uma bênção. Porque ele desfez a maldição. Ele desfez a maldição. Aí quando alguém chega assim e fala assim: mas aquele bispo lá só prega a bênção. Eu tenho duas coisas para pregar: bênção, e uma delas Deus desfez. Se Deus desfez a maldição, o que sobra para mim pregar? Mas tem gente que diz: não, mas você tem que pregar um pouquinho de maldição também, bispo. Tem gente que precisa pregar um pouquinho de maldição também. Afinal, lá no Deuteronômio 28, Deus fala da bênção e da maldição. Porém, a Bíblia diz que Cristo na cruz desfez a maldição. E se Cristo na cruz desfez a maldição, o que sobra? A bênção. É por isso que a Bíblia diz lá em Tiago que a sua boca vai ter que escolher um lado. É por isso que a Bíblia diz a respeito da língua que a sua boca vai ter que escolher um lado. Porque diz assim: da mesma boca não pode sair bênção e sair maldição. Não dá para sair duas coisas de uma mesma boca. Segura na mão de quem está ao seu lado e diz assim: não tem boca flex. Sabe o flex? Você põe álcool, põe gasolina, não tem isso? Tem o flex lá. Não tem boca flex. Não dá para falar de bênção e falar de... Só dá para falar de um ou de outro, porque não tem fonte que jorra água doce e água amarga. Irmãos, a água amarga já não está mais jorrando da minha boca, porque da minha boca vai fluir o rio do Espírito, porque Jesus disse lá em João 7, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É por isso que a nossa palavra, ela se torna um rio de bênção. Nós abençoamos a comida, e a comida é abençoada. Eu contei uma experiência esses dias da Ana Júlia orando lá na comida, e eu fiquei chocado. Ela começou a orar: Senhor, repreende o mal, tira toda a contaminação. Eu comecei a olhar assim. Quando ela terminou a oração, eu falei: escuta aqui, menina, o que você está pensando que eu e a tua mãe colocamos na mesa? Não, pai, mas tem que tirar o mal da comida. Eu falei: onde você viu isso? Eu falei: o que está escrito na Bíblia, Ana Júlia? Que quando você recebe com ação de graça, transfere da comida para a sua vida. Recebe a vida com ações de graça. Recebe a vida debaixo do favor que Deus tem te dado. Recebe a vida debaixo da bênção que Deus tem te entregado. E sabe o que vai acontecer? A maldição já foi quebrada, e a bênção de Deus vai se manifestando, a bênção de Deus vai operando. Isso vai gerando saúde, vai gerando vida, vai gerando prosperidade, porque nós já não estamos mais debaixo da maldição. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas pelo Espírito. Diga glória a Deus. Se você tem vivido uma vida espiritual, não tem maldição sobre você, não tem maldição sobre os seus filhos, não tem maldição sobre o seu trabalho, não tem maldição na sua mesa, não tem maldição na sua saúde. Nós somos os eleitos benditos de Deus. Nós fomos abençoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique a Ele essa manhã.
Eu sei que por muitos lugares e por muitas maneiras ensinos de maldição foram enviados até você. Mas levante a sua mão em cima dessa palavra, Gálatas 3,13. Levante a sua mão e diga: toda maldição já ficou na cruz. Por isso eu sou livre em Cristo da maldição. E sou, pela fé, abençoado como Abraão. Bom, uma vez que quebrou-se a maldição, restou a nós a bênção. 14. A Bíblia é tão simples de ler. Ó, verso 13 quebra a. Verso 14, como é que começa? Verso 13, segura o 14 aí. Verso 13 quebrou a. Como é que começa o 14? É difícil ler a Bíblia. Verso 13, a Bíblia diz assim: quebrada foi a maldição. Verso 14, se quebrou a maldição, sobra o quê? Mas a gente inventa. Não, porque tem que ver lá o seu pai, seu tataravô. Porque tem que ver. Olha, vamos ver lá se você não fez isso. Se você não chupou uma bala do Cosme Damião lá, na sua infância. Porque tem que ver. Olha, precisa ver lá, hein? Puxa vida, hein? Meu Deus, olha só, vê aí, dá uma olhada na marca aí do relógio, vê se não tem nada que é maldição de sua vida. E a gente vai começando a viver uma vida de fardo, de peso. E aí a gente está no Evangelho de Deus e tudo é do suor. Tudo é pesado. Tudo é uma luta. Tudo é uma guerra. Verso 13, quebrou a. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Está vindo sobre nós. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz a posteridade, a promessa dizia a respeito de Cristo. Porque você pode dizer assim, ó, tem um monte de crente atrás de buscar ver se tem algum passado judaico. Não, quem sabe se eu for descendente de alguma tribo. Esse dia uma irmã me escreveu, eu ia responder, aí a Érica falou: não, responde não, que se você responder vai matar a tadinha da irmã. A irmã perguntou assim: bispo, o levita é ungido? Aí eu falei assim: não. Eu pensei comigo, o levita ele tem que nascer de alguém da família de Levi, da tribo de Levi, descendente de... Para ser levita ele tem que ser da família. Não, mas eu canto no louvor da igreja, eu não sou levita? Não, você pode ser Silva, pode ser Oliveira, talvez o seu nome seja... talvez você seja filho do ministro Joaquim Levi, aí você é um levita. Quem está me entendendo? A gente muitas vezes fica querendo entrar debaixo de uma bênção que já é nossa, fica querendo buscar algo que nós já temos. Nós estamos em novas e melhores e superiores promessas. Quantos podem dizer amém? Vamos lá, 16, as promessas estão em Cristo, amém? 17, mas digo isso, que se tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, só 430 anos depois vem a lei. O que veio primeiro, a promessa ou a lei? Quando Cristo quebra ou cumpre a lei, ele anula a promessa de Abraão?
Não. Todas as promessas de Abraão continuam valendo, mesmo após a lei. E com Cristo abolindo a lei na cruz, nós somos enxertados, nós entramos de carona, nós tomamos lugar nessa bênção. Eu e você temos a bênção de Abraão. Diga glória a Deus. Amém? Nós temos uma declaração favorável. Diga glória a Deus. Olha o verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Diga glória a Deus. Oh, isso é bom demais. Mas acontece que muitas vezes a gente fica demorando para sentar nessa mesa de bênção. Segura na mão de quem está ao seu lado, diga: você vai sentar na mesa de Abraão. Nós estamos debaixo de bênção, querido. Tem gente preocupada. Quem sabe você está esperando o culto acabar para vir aqui pedir uma oração. Bispo, ora por mim, deve ter uma zica brava na minha vida. Bispo, ora por mim, deve ter algum negócio que não sei, amarra, prende. Não está mal você pedir oração, não é ruim você pedir oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo na cruz já rompeu com isso. Cristo na cruz já te fez bendito. Cristo na cruz já te fez abençoado. E você é herdeiro das promessas de Abraão. Quantos podem dizer amém? O problema da religiosidade é que ela nos exclui. Os fariseus, os saduceus eram descendentes naturais, mas não eram espirituais. E há muita gente hoje no Evangelho que ainda não entendeu e não sentou nesta mesa ainda. Capítulo 8 de Mateus, verso de número 11. Amém? Capítulo 8 de Mateus, verso de número 11. Quem achou, dá um glória aí. Dá um pause aí, olha aqui para mim. Você sabia que se eu estivesse aqui fazendo uma mensagem terrorista, tipo Talibã evangélico, olha, porque eu vivi essa época, gente, lá no passado, eu vivi essa época. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, se você usa isso, se você usa aquilo. Olha, se no passado você fez isso, no passado fizesse aquilo. As pessoas estavam todas incomodadas agora. Meu Deus, tomara que ele me chame logo para ir lá orar. Tomara que ele coloque óleo na minha cabeça. Tomara que ele ponha a mão. Ah, sim ou não? Vocês estavam tudo doido para saber o que faz, o que não faz. Meu Deus, eu preciso lembrar. Me faz lembrar de alguma coisa que eu esqueci. Mas quando a gente começa a falar de uma verdade favorável, parece que as pessoas acreditam mais no mal do que no... As pessoas, é tipo assim, eu estou falando, você é bendito como Abraão, você é bendito como Abraão, você... Aí você fala assim, mas não é bem assim, né? Não, a gente é abençoado na igreja, mas não é para tanto, né? A gente vai lá, continua com as lutinhas da vida, o céu, lindo céu me espera, aleluia. E parece que é mais difícil. Agora se eu tivesse falado assim, ó, se a semana passada você comeu no tal lugar, eu vou orar por você agora, porque só pode ter um rei, não pode ter outro. Você foi comer lá no rei, não sei o que, no king com alguma coisa. Ai meu Deus, eu preciso orar para quebrar essa maldição. Eu preciso orar para quebrar isso na minha vida. Ai Jesus, e a pessoa fica com medo. Só inventei isso aqui agora para você ver como é que os delírios acontecem, entendeu? Ai, se você usou a roupa da marca tal, meu Deus, eu tinha uma roupa dessa marca, meu pai. Você está aqui na igreja todo incomodado, como direto aqui, ó, direto, vem gente aqui, bispo, ora por mim, porque eu orei com uma pessoa, e a pessoa me revelou. Tem gente que revela mais que a Fujifilm, que a Kodak. Entendeu?
me revelou que fizeram um trabalho para mim. E daí? Não, ela revelou que fizeram um trabalho. Ela revelou e... Não, ela falou que fizeram, E aí? Aí a pessoa está apavorada porque alguém disse para ela. Mas se eu dissesse para ela assim, você vai debaixo da vitória hoje. Ninguém vai atrás. Eu preciso falar, eu passei lá na igreja, o bispo falou que eu vou atrás, debaixo da vitória. A pessoa, ela fica incomodada com o mal. Isso vai atando as pessoas, vai amarrando as pessoas, e elas vão vivendo um evangelho, meu Deus, não posso, deixa eu ver essa água aqui, meu Deus, estou vendo um demônio aqui no logotipo da água. O código de barra aqui, meu Deus, olha, essa água é boa, não tem nem um 6 aqui, meu Deus. Se tivesse 3 era pior, mas não tem nenhum, é vaca da besta. E a pessoa vai vivendo debaixo de um jugo, vai vivendo debaixo de uma prisão, a vida dela vai ficando escrava e ela não consegue mais viver a liberdade que é em Cristo Jesus. Quantos estão me compreendendo esta manhã? Aí vê demônio em tudo, vê capeta em tudo, e ela diz assim, meu Deus, minha vida está amarrada. E Deus está dizendo, eu já quebrei a maldição, eu já tirei das trevas e trouxe para a luz, eu te faço abençoado como o crente Abraão. E aí a pessoa fica lá na igreja, mas não é, né? Mas olha o que a Bíblia diz, Mateus 8:11, põe aí para mim, vamos lá? Mateus 8:11, olha lá. Mas eu vos digo, Jesus falando, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte, vai vir gente de longe, vai vir gente que vocês não imaginam, gente que não tem cara de religião, gente que não tem jeito de religião, gente que não veste como religioso, mas eles vão acreditar e vão sentar na mesa. Houve uma mulher que chegou a Jesus e Jesus disse assim, olha, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. E ele falou, mulher, grande é a tua fé. E ela volta à sua casa e sabe o que aconteceu? O demônio que estava na casa dela, o demônio que estava atuando na filha dela, porque aquela mulher foi à mesa de Abraão, aquela mulher foi livre, liberta, sua casa curada e restaurada. Eu não sei se você entende, mas hoje você veio sentar na mesa da fé, na mesa de Abraão, e lá na sua casa tem milagre acontecendo, lá no seu trabalho tem milagre acontecendo, porque dessa mesa até migalha derruba o diabo, dessa mesa até migalha quebra o mal. Eu não sei se você está entendendo, mas hoje é um dia de libertação. E não é libertação de demônio, mas embora a gente faz libertação de demônio também, mas eu estou dizendo, é libertação da mente, para você levantar a sua vida e entender que você já é bendito em Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Há uma bênção sobre nós, há uma bênção sobre a nossa vida. Escute o que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, aos Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já passado nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A gente fica na expectativa. Por exemplo, daqui a pouco, agora exatamente, eu estou esperando uma vitória, que daqui 90 minutos pode ser confirmada. Quem está me entendendo? Eu estou na expectativa. Comecei a contar, daqui a pouco termina o culto, eu vou sair daqui, vou orar pelos irmãos bem rapidinho assim, aí vou lá no carro, vou ligar o rádio e vou ouvindo assim, meu Deus, a vitória vai chegar. Estou esperando, estou na expectativa de uma vitória em 90 minutos. Mas eu estou na expectativa. Eu estou na expectativa de uma vitória daqui 2 meses. Quando chegar dezembro, eu estou celebrando uma vitória. E nós brasileiros somos muito assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu não estou em expectativa da vitória da minha vida. Porque eu estou aqui hoje para celebrar uma vitória que já aconteceu há 2000 anos atrás.
quando no Calvário, na cruz, Jesus disse: está consumado. O diabo quer colocar na nossa mente o seguinte: a vitória da cruz só se comemora no céu. E a Bíblia diz, meus amados, que lá na cruz Jesus encerra o tempo da maldição, para que a gente possa viver debaixo da vitória. E muitos de nós temos andado encurvados. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vem cá, por favor. Deixa eu achar o texto aqui. Lucas 13. Eu estava certo, devia ter falado de cabeça. Ia ganhar um ponto, tá vendo? Lucas 13. Eu vou falar algo com você aqui agora. Se você recebeu o que Deus quer trazer aqui hoje. Amém? Olha só essa mulher. 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava no culto, ouvindo a palavra, lendo as promessas, salmos, os provérbios, a lei. Eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? O que ela tinha? Um espírito de enfermidade. E havia quanto tempo isso? Isso fazia com que ela andasse, curvava. E o que acontecia? Não podia de modo algum endireitar-se. Criou a cena na sua mente? Na igreja, um demônio na carne dela, ela curvada, e por mais que ela tentava, o que havia sobre ela aqui? Um peso, uma maldição, um demônio, um espírito que impedia ela de se endireitar. Quem sabe você está andando curvado, não fisicamente, mas na vida, na família, no casamento, nas finanças, no ministério, na sua vida moral, na sua conduta. Você está e não consegue nunca endireitar. Aí olha só, 12. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, o que ele disse? Está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo o que aconteceu? Endireitou, e ela glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, porque sempre tem uns príncipes por aí, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes pois vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Porque estava quebrando a religião, estava quebrando a religiosidade deles. Há muita gente que o que a gente está dizendo aqui hoje, eu vou colocar na internet, eu vou colocar tudo, e a pessoa vai começar a dizer assim: e aí, ó, tá vendo? Só prega a benção, só fala disso, só fala de coisa boa, bababá, e não sei o que, cadê o temor? Cadê não sei o que? O temor tem que ser a Deus, não tem que ser ao diabo. Quantos podem dizer amém? O temor tem que ser a Deus e não ao diabo. Diga para alguém: temor tem que ser a Deus e não ao diabo. Temor tem que ser a Deus e não ao diabo. Quantos podem dizer amém? Aí ele começa a bater na mensagem de Jesus, mas olha o que Jesus responde. Verso de número 15: respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber? E não convinha, esse texto é forte, vamos ler todo mundo no telão aí, vamos lá, todo mundo junto. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Eu não sei você, mas tem cativeiro que está sendo quebrado essa manhã pela mesma palavra que Jesus usou. Aonde Satanás estava prevalecendo, aonde Satanás estava prendendo, Deus está passando neste lugar, aleluia. Deus está passando neste lugar e está quebrando o cativeiro do diabo.
Ah, você não recebeu isso não. Se você tivesse recebido, você ia dizer: eu estou livre da prisão, estou livre do cativeiro, estou livre da enfermidade, estou livre da miséria. Eu fui livre. Você podia estar celebrando, comemorando, você podia estar glorificando aí agora, porque há algo novo de Deus vindo para a tua vida hoje aqui. Está escrito, gente. Mas a gente tem uma dificuldade tremenda de receber essa herança. E hoje Deus te trouxe aqui para colocar a tua vida alinhada com a vida de Abraão, abençoada debaixo das bênçãos de Abraão. E o que nos identifica com Abraão é a fé. E a fé se revela pelas nossas obras. Porque veja só, eu preparo aqui para a gente terminar. Eu acho que eu devia pregar mais uma semana sobre isso. Escuta aqui. Aí a gente vai ter o outro extremo. Diga para quem está perto de você, diga: todo extremo é perigoso. Diga: eu prefiro o equilíbrio da palavra. Porque até agora eu falei de um extremo, que é o extremo daquele que vai colocando peso na vida da pessoa, vai colocando barreira. Não é terrível, não consegue viver. É um talibã evangélico. É o Estado Islâmico cristão. Vai colocando peso. Mas tem um outro lado também que é de uma graça extrema. Não, Jesus já fez tudo por mim. Jesus já resolveu todos os problemas. Eu não preciso fazer mais nada. Não, peraí. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz que a fé de Abraão se revela em obras. Diga para quem está perto de você: a fé de Abraão se revela em obras. Jesus diz que os filhos de Abraão praticam as mesmas obras que Abraão. Quantos pode dizer amém? Os filhos de Abraão praticam as mesmas obras que Abraão. Quem entende isso? Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 39, diz assim, apenas ouça: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Então o herdeiro de Abraão, ele tem uma prática, ele tem uma vida, e a sua vida é um reflexo da vida de Abraão. As mesmas obras de Abraão. Por isso, você quer ser um crente abençoado? Vou desafiar você a estudar a vida de Abraão, a ler sobre a vida de Abraão, porque Abraão viveu pelas promessas. Ele aprendeu a viver pelas promessas de Deus. Ele aprendeu a viver pela fé. E a Bíblia diz, Tiago 2, 20, 21, diz que a nossa fé é confirmada nas obras. Qual que é a diferença? Um religioso acha que as obras salvam, mas um cristão sabe que ele é salvo e ele é liberado para viver as obras. Ou seja, você é livre para começar a viver as obras de Deus. Eu separei aqui algumas coisas sobre Abraão. Não dá para estudar tudo, mas eu pensei sobre a vida de Abraão. Gênesis 12. Abraão foi obediente. Deus mandou ele sair da terra, fazer a mala, seguir lá, e ele foi o quê? Obediência. Qual é a obra de Abraão? Obra de obediência. Se Deus te dá uma palavra, segue ela. Se Deus te dá uma direção, segue ela. Seja obediente. Uma outra obra de Abraão que eu pensei comigo foi generosidade. Abraão era generoso, não era ganancioso não. Quando ele estava na guerra lá com Ló, na briga lá com o seu parente, disse: você quer ir para a direita ou você quer ir para a esquerda? Se você quiser a direita, eu vou à esquerda. Se você quiser a esquerda, eu vou à direita. Eu não tenho problema com isso. Um homem generoso, não era mesquinho, não era apegado às coisas, ele era livre. Quem está me entendendo aqui essa manhã? Quem está me entendendo aqui?
Obra de Abraão. Gênesis 14. Gênesis 14 é o capítulo em que Abraão dá o dízimo. Reconhece que Deus é quem o abençoou, reconhece que Deus é quem o prosperou, reconhece que Deus é quem levantou a vida dele. Gênesis 18, Abraão ora pelas cidades que estão debaixo de condenação. Abraão era o intercessor, olhava para aquelas cidades, para Sodoma e Gomorra, e ele clamava por Sodoma. Ele dizia: Deus não destrói, Deus tem misericórdia, Deus vê se tem um justo lá dentro, Deus vê se tem alguém lá dentro, Deus sara aquela cidade. Ele era um homem de coração amoroso, ele olhava para as pessoas com um coração amoroso, ele intercedia pela sua cidade. Obra de Abraão. Gênesis 22 é quando Deus pede a Abraão que coloque seu filho Isaque no altar. Eu confesso que eu passei um tempão tentando dar um nome para isso, mas não ficou nome. Quem é Abraão quando dá o seu filho? Em Gênesis 12, quando ele é o obediente. Em Gênesis 13, ele é generoso. Quem está me entendendo? Você está entendendo que o Espírito Santo, em Gênesis 14 ele é fiel, em Gênesis 18 ele é intercessor, é um homem de oração. Mas em Gênesis 22, quando Deus pede a ele: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e obedece. Quem podia dar um nome para Abraão aqui? Eu não consegui. Mas Abraão era aquele que, quando Deus vem e diz assim: me dá teu filho, teu único filho, ele não duvida que até mesmo das cinzas Deus é poderoso para recriar, refazer, restaurar. É um homem de uma fé inexplicável, de uma fé inominável, de uma fé incomparável. Pois Hebreus 11:17 vai dizer: e Abraão acreditou que Deus era poderoso, ainda que Isaque fosse cortado e queimado, virasse pó, Deus podia ressuscitá-lo dali. Era um homem que não via limites, de uma fé ilimitada. E quem sabe hoje Deus te trouxe aqui, e Ele está dizendo para você: filho de Abraão, bendito de Abraão, as promessas são para você. Em Cristo toda maldição foi quebrada, e pela fé somos herdeiros de todas as promessas. Fique de pé. Falaremos mais sobre este assunto nas próximas semanas. Aleluia. 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 Oh Jesus, tu estás aqui. Eu sou livre de toda maldição. O filho de Abraão vê os cativeiros de Satanás sendo quebrados por Cristo Jesus. Sobre nós recai a bênção de Deus. A bênção de Deus vem como chuva. A bênção de Deus vem como chuva. Oh, tem bênção de Deus recaindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Tem bênção de Deus recaindo sobre os teus filhos. Tem bênção de Deus recaindo sobre nós. Tem bênção de Deus vindo sobre toda esta igreja aqui agora. Quantos acreditam nisso? Oh,
Oh, aleluia, aleluia. Pai, nós queremos orar com o teu povo nesta hora, e queremos pedir que esta palavra entre dentro do nosso coração, que este entendimento, Senhor, penetre a nossa mente, a nossa alma, pois a carne tem a tendência para o mal, ela acredita mais no mal, ela crê mais no mal, mas meu Deus, nesta hora, Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai revelar o bem, vai revelar a bênção, vai plantar essa semente de bênção dentro do coração do teu servo, dentro do coração da tua serva, dentro do espírito da tua serva agora, porque ele já é, meu Deus, já foi, meu Pai, liberto de toda maldição. Levante a mão direita e diga: por Cristo, lá na cruz, todo cativeiro do pecado, da maldição, de Satanás foi quebrado. Diga: lá na cruz eu recebi a herança, a promessa de Abraão. Diga: eu estou em todas as áreas debaixo de bênção. Esta é a minha fé, isto é a palavra, e eu tomo posse em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Ai, glória a Deus aí, há uma liberdade.